Deus. Boa tarde, Igreja do São Jorge, paz seja convosco, amém? Quem ainda não conhece o pastor Léo aí? Olha só, pastor Marcos, parabéns, a igreja está crescendo. Glória a Deus, já é a quinta vez que eu venho pregar aqui. Sinal que o pastor Marcos é muito amigo meu. Brincadeiras à parte, deixa eu me apresentar. Tá? Eu sou pastor ali da Igreja do São Jorge, Jardim das Flores, perdoa. Sou pastor da Igreja do Jardim das Flores, faz 4 anos que nós estamos ali. Assumimos esse ano a coordenadoria regional de casais também, para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou com a mulher mais bonita dessa igreja nessa noite, a minha esposa, as mulheres que me desculpam, tá? E também estou com as minhas sobrinhas aqui, que me acompanham, a Aninha e a Malu. E que honra poder estar com vocês nessa tarde. E pastor Marcão, todas as igrejas que eu fui pregar esse ano, todo mundo comentou do grupo da resenha, todos os pastores. Falou pastor Léo no grupo da resenha, É um grupo que nós temos de pastores, só para que você ficar sabendo o que é esse grupo. É um grupo que nós temos dos pastores aqui da Igreja Evangélica Quadrangular, em que a gente acaba descontraindo esse grupo, debaixo de uma bênção, sem brincadeiras de unção, de bênção, e ali o pessoal acaba fazendo com que eu seja o mais destacado, né? Eu recebo bullying porque eu sou gordinho, e a gente acaba brincando dessa maneira. Mas que bom poder estar aqui com vocês, é uma honra mais uma vez poder falar isso, tá? Eu sou pai do Leozinho, ele tem 24 anos, também da Gabi, 19 anos, o Leozinho com 24 anos mesmo jovem, já um empresário bem sucedido, de sucesso. A Gabi, ela está fazendo faculdade, 2º semestre de odontologia, e nós também somos pastores, eu e a pastora Gra, nós somos pastores, chamado primeiro que nós temos para trabalhar para a obra de Deus. Você não sabe a alegria que a gente tem em fazer isso. E também somos empresários também, e cada dia mais Deus tem nos abençoado. Amém? Já me apresentei? Abra comigo a sua Bíblia. Salmos de número 23, versículo de número 4. É o tema da nossa campanha, o Salmo 23. Amém, povo de Deus? Salmo 23, versículo de número 4. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, repita assim comigo, não, mas você pode falar mais forte, para você convencer a você mesmo. Fala assim comigo, não temerei perigo algum. Feche os teus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai. Fala conosco nesta tarde, início de noite, ó Pai, que o Teu Espírito Santo é presente nesse lugar e nós podemos sentir a Tua presença. Pai, em nosso meio existem pessoas que o Senhor conhece, como encontra cada coração aqui nesta tarde, início de noite. Por isso, ó Pai querido, através da Tua palavra, o Teu Espírito Santo possa tratar em cada coração. Quero desde já repreender tudo aquilo que venha tentar distrairmos de ouvir a Tua palavra e poder guardá-los no nosso coração. Derrama sobre nós, ó Pai, a unção do Teu Espírito Santo, e que nós possamos ser renovados, ó Pai, a cada dia, a cada momento, através da Tua doce palavra. A Tua palavra, Senhor, tem o poder de curar, de sarar, de restaurar, de transformar. Então faça isso nessa tarde. Em nome de Jesus eu clamo ao Senhor. Nos abençoa, Pai, através da Tua palavra, e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Essa água aqui é minha? Amém? Glória a Deus. Obrigado. Louvado seja Deus. Pastor Marcão, mais uma vez, parabéns pela igreja, cada vez mais bonita, mais linda, e assim que a obra de Deus ela precisa seguir. Vamos lá. Quando você repetiu, não temerei perigo algum, a palavra de Deus ela menciona durante a Bíblia, Deus tem um capricho tão grande de nos ensinar, igreja. Preste bem atenção, você pode estar anotando aí também, através da sua cartilha, e no momento em que Deus for falando, for tratando no seu coração, você já pode também estar anotando os seus pedidos de oração, para estarmos consagrando depois o mês de outubro. Eu quero dizer para você que Deus teve um capricho tão grande por zelar, por cuidar de nós, que a Bíblia, ela libera uma palavra para cada dia do ano, para que a gente não temas. Ou seja, a Bíblia ela libera
por 366 vezes a palavra não temas. Até mesmo para os anos bissexto, que tem 366 dias. Então fala assim comigo: no ano de 2023, não temerei mal algum. Lá no Jardim das Flores, onde eu tenho ido pregar essa palavra que Deus tem colocado sobre o meu coração, Deus tem pedido para ensinar o povo a fazer algo, uma dinâmica. Encha bem o seu pulmão, respire bem fundo assim, ó. Por que eu estou falando isso? Porque todos os dias, quando a gente acordar, existem coisas, compromissos que acabam vindo de frente com as nossas vidas, vindo de frente conosco, para tentar impedir com que a gente possa chegar ao nosso objetivo e conquistar o nosso objetivo daquele dia. Existem pessoas que até mesmo perdem o sono. As pessoas, elas acabam de preocupação não dormindo durante a noite, e quando elas vão sair para o outro dia para poder enfrentar aquele problema, parece que elas já saem derrotadas. Isso são situações que fazem com que as pessoas elas sintam medo na sua vida. Então, nós precisamos, nós que temos a palavra de Deus gravada no nosso coração, se tem alguém aqui com essa palavra no seu coração, dá um glória a Deus, um aleluia, nessa tarde, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, que essa palavra que ela está guardada no nosso coração, nós precisamos todos os dias, preste bem atenção, todos os dias, encher o nosso peito com o ar, e não importa aquilo que nós vamos enfrentar lá fora, existe já uma palavra liberada para a minha vida, para a sua vida. Aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores, amém? Ou seja, fale para o irmão que está perto de você, do seu lado, fala assim, ó, se você... Não, mas fala forte para ele, fala, se você está em Cristo, você é mais do que vencedor, amém? Mas o que o inimigo ele vai fazer contra a tua vida? O inimigo, preste bem atenção, se você não sabe, ele tem vários poderes. Satanás ele tem vários poderes. O único poder que ele não tem é saber o que vai acontecer no seu futuro. É saber o que vai acontecer daqui 10 minutos na sua vida. Porque o único que tem o poder de ser onisciente, onipotente, onipresente é Deus. Só Ele é onipresente, só Ele tem esse poder. Só que Satanás ele também sabe que existe uma palavra liberada, existe mais de 8.000 promessas liberadas para a sua vida. A gente acaba não recebendo as promessas de Deus por falta-nos do conhecimento. A palavra de Deus diz sobre isso. Então, Davi, ele enfatiza muito bem o Salmo de número 23, e quando nós lemos o Salmo 23, que tem sido o alvo da nossa campanha, que nada nos faltará, o salmista Davi aqui, ele está fazendo uma afirmação de algo que ele não sabe o que vai acontecer. Olha só, versículo de número 1, primeiro de tudo, a afirmação que ele faz, ele declara quem é o condutor da vida dele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não está colocando essa palavra como se fosse algo que, eu vou dizer essa palavra, eu vou colocar. Não, ele está vivendo esta palavra. O salmista Davi, ou o pastor Davi, nesse momento, ele está cuidando das suas ovelhas no rebanho. Como pastor, ele está observando como que as suas ovelhas elas estão ali no pasto. E por algum momento, eu acredito, a Bíblia não revela, eu acredito que nesse momento, é o momento em que Davi, ele observa que as ovelhas, elas estão bem. Elas estão ali sendo muito bem observadas, muito bem cuidadas, e naquele momento, ele faz uma comparação da vida, da forma que ele tem cuidado dessas ovelhas. Davi, ele tem cuidado dessas ovelhas, e ele fala assim, eu sou o pastor dessas ovelhas que estão aqui no pasto. E da mesma forma que ele fala assim, eu tenho cuidado dessas ovelhas para que elas não se dispersem o caminho. Sou eu que conduzo os caminhos delas. Eu não deixo faltar o alimento e eu não deixo faltar a água sobre ela. Então quando ele acaba afirmando sobre isso e ele faz essa declaração, ele faz um comparativo da vida dele com Deus. Da mesma forma que eu estou cuidando dessas ovelhas, Deus, o meu pastor, tem cuidado de mim que sou ovelha dele. Da mesma forma que mesmo que elas estejam passando por algum deserto, por algum terreno ruim, mas eu acabo conduzindo elas em pastos verdejantes, mesmo que eu passar por algum deserto na minha vida, o Senhor, Ele me colocará em pastos verdejantes. Ele me colocará, Ele me trará a águas tranquilas.
E ele continua fazendo esse tipo de afirmação no versículo de número 3, quando ele fala assim, restaura o meu vigor. Eu quero dizer para você, nesta tarde, início de noite, preste bem atenção. Você ainda não sabe o que vai acontecer na sequência do ano de 2023, mas você pode afirmar e pode começar a declarar que se você tem entregado a sua vida ao Senhor, deixar com que Ele seja o condutor da tua vida, ou seja, o pastor da tua vida, comece a declarar no ano de 2023, nada nos faltará. Não importa as dificuldades que nós vamos enfrentar, não importa as lutas que nós não sabemos ainda aquilo que vai acontecer na nossa vida, mas nós temos a plena certeza que o Senhor, Ele vai estar conosco, mesmo que eu esteja passando por um deserto, Ele me coloca, só Ele tem o poder de me colocar em pastos verdejantes, só Ele tem o poder de me trazer em águas tranquilas em meio às tempestades. Ele, no momento que eu estiver triste, alguma palavra vier contra a minha vida, Ele restaura o meu vigor. Só Ele pode fazer isso. Se é para aplaudir ao Senhor, aplauda bem forte. Você pode aplaudir, glorificar e exaltar o nome dEle. Agora a mesma declaração que Davi, ele acaba fazendo, a comparação que ele faz da vida dele, a condução, a forma que ele vive, e ele acaba observando Deus cuidando dele. Quero fazer uma pergunta que você reflita sobre a tua vida. Se fosse para você escrever um salmo hoje, e você comparar a sua vida com Deus, qual comparação você faria? Analise, reflita e guarde para você. Se fosse para mim fazer uma comparação, a forma que eu vivo para o reino de Deus, qual a comparação que eu tenho verdadeiramente servido o meu Deus? Por que o senhor está falando sobre isso, pastor? Porque o próprio Deus, a palavra de Deus, ele fala que nós devemos ser a testemunha de Deus. A palavra de Deus, ele nos dá um id, ou seja, uma obrigação de você ir anunciar o Evangelho, você anunciar o Evangelho. A Aimee Semple McPherson, ela diz uma palavra, e essa palavra, ela está sendo eternizada por muitos livros. Ela diz assim: pregue o Evangelho e, se for necessário, use palavras. O Evangelho, você pregar o Evangelho, é você compartilhar com as pessoas o amor de Deus que você vive. E através do amor de Deus que você vive, a paz que possa refrigerar realmente a tua vida. Que forma que as pessoas têm visto isso? Qual é o testemunho que nós temos pregado e para poder levar a palavra de Deus às pessoas que estão realmente necessitadas? Através do testemunho meu de vida, o Evangelho que vivo dentro de mim. Qual é o comparativo que eu posso viver, trazendo para as pessoas e vivendo esse Evangelho, aquilo que as pessoas possam ver Deus em mim. Quando o salmista Davi, ele acaba falando sobre esse salmo de número 23, ele acaba trazendo uma afirmação, entregando verdadeiramente a tua vida ao Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, que se você ainda não entregou completamente a tua vida ao Senhor, faça isso neste exato momento, faça isso ainda nessa noite, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, diz a palavra de Deus. Eu fiz algumas anotações sobre o medo, e o medo, o que o medo ele faz com as pessoas? Primeiro de tudo, o medo ele paralisa as pessoas. Muitas pessoas, elas vivem presas em fobias, pânico, porque elas se sentem desprotegidas. E aqui a gente vai começar a entender que parece que quando a gente tem medo de alguma coisa, o medo nos persegue daquilo que a gente tem medo. É assim com alguém? E a gente vai ver na Bíblia que pessoas que superaram o medo. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Nós conhecemos bem a história de Abraão, quando ele vai levar o seu filho Isaque ao sacrifício. A gente vê a fidelidade de Abraão, quando Deus ordena para que ele entregue um sacrifício no altar. Agora, imagine se você fosse Isaque. Como que é seu nome, meu querido? Esdras. Esdras, imagine se você... Como? Wesley. Me perdoa, Wesley. Imagine se você fosse Isaque e eu fosse Abraão. Aí eu chegasse para você e falasse assim: ô Isaque, vem comigo aqui, e nós vamos ali no monte do Senhor, e ali no monte que o Senhor está mandando eu levar você, ali eu vou colocar você em cima do altar, deita aqui no altar, aí eu vou amarrar os seus braços, vou amarrar... Você faria isso?
Quem é que faria isso? Ninguém. Só que a Bíblia ela mostra para nós que Isaac, em momento nenhum, ele resiste àquilo que o seu pai está fazendo. Isso é sentir proteção. Isso é sentir o cuidado em todo momento, que tudo está no controle de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa: não importa aquilo que tenta amedrontar você, não importa aquilo que vai tentar se levantar contra a tua vida, não temas, estufa o seu peito, abra a porta da sua casa todos os dias, não importa aquilo que você vai enfrentar, respire fundo, lembre-se que existe uma palavra de vitória sobre a tua vida, e não temas, prossiga para o alvo e nada te faltará. Amém? Então, nós estamos falando de Isaac, ele não teve medo, mas nós também podemos falar de Elias, em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 22, ele chega diante do Senhor e ele fala assim: dos teus profetas só restou eu contra 400 profetas de Baal. Imagine você dentro de uma guerra, dentro de alguma coisa que você precisa determinar, que você precisa declarar. Tem pessoas, não falando de outras denominações ou outras religiões, eu não gosto de entrar nesse tema, mas quando a gente às vezes vai orar e a pessoa fala assim, ó, nossa, tem uma macumba na esquina da minha casa, atravessa a rua. Não é isso, pastor Marcão? A pessoa acaba tendo medo. Agora você imagina o próprio profeta, quando ele chega e ele acaba mencionando, o próprio profeta Elias, ele acaba mencionando, ele fala assim, ó, só restou a mim contra 400, ou seja, um exército contra mim, mas maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, declarando as coisas do mundo. Se você crê, diz amém. Se você crê, diz assim, ó, eu creio. A gente sabe que é muito difícil, pastor, as palavras elas acabam assim, tentando massagear o nosso ego. Eu não estou aqui com palavras à toa para massagear o seu ego. Eu estou aqui com palavras que estão gravadas na palavra de Deus, que serve para a gente tomar posse e viver das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Outro personagem bíblico que acabou vencendo o medo, vamos falar agora de Misael, Ananias e Azarias. Lá na fornalha de fogo, Daniel capítulo 3, versículo de número 17. Quando eles foram lançados na fornalha de fogo, eles estavam sendo conduzidos à morte, a um lugar onde eles iam ser queimados. Por que eles estavam sendo condenados? Porque eles tinham feito um voto com Deus. Fala assim comigo, voto. E eles não abriram mão desse voto. Hoje nós estamos consagrando o mês de outubro, pastor Marcão. E no mês de outubro, sabe o que as pessoas elas acabam fazendo? Mês de janeiro, primeiro dia da campanha, eu faço um voto com o Senhor, ó Deus. Eu vou vir os 12 dias na campanha. Aí vai chegando no 8º dia, parece que, nossa, canseira, todo dia na igreja. Mas está faltando mais 4 dias. Aí chega o 9º dia, você fala assim, não, mas está faltando mais 3 dias. Aí chega no 11º dia, fala assim, se eu faltar hoje, ninguém vai perceber, o pastor não vai ligar para mim. Mas aquele que você fez um voto, ele vai sentir falta de você. Então o que eles tinham? Eles tinham um voto com Deus. Se absteram de alguns alimentos, fizeram um voto de não se prostrar a outros deuses, nenhum tipo de estátua ou nenhum outro tipo de Deus. Então existia um rei daquele período, um tal de Nabucodonosor, que era um rei legal, da hora, chato pra caramba, porque todo mundo que ia contra ele mandava matar. E o que acontece com esse rei? Quando ele percebeu que Misael, Azarias, Ananias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram perante ele, não se prostraram diante do rei. O que o rei ele faz? Ele condena, ele lança eles na fornalha de fogo. E a Bíblia menciona que eles não estão tendo medo nenhum. E por eles não temer aquele medo, o governador então, o chefe do exército, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes. O quê? Quantas vezes? Quantas vezes, igreja? Quando eles ouvem com que o general do exército manda aquecer aquela fornalha por 7 vezes, eles ouvem, eu vi um número certo aí, 7 significa a perfeição de Deus. Nós estamos protegidos debaixo da proteção do Altíssimo Deus. Não importa aquilo que vão falar contra a tua vida, aquilo que vão mencionar contra você. Se você estiver vivendo uma vida debaixo da condução do seu pastor, Jesus sendo nosso pastor, nenhum mal chegará sobre a tua vida.
Quem crê diz amém. 7 vezes lançaram eles. A Bíblia menciona que quando eles estavam chegando àquela sala da fornalha, o calor era tão intenso que os soldados que os conduziam foram queimados, foram consumidos pelo fogo. Mas olha que estranho, os soldados foram consumidos, e eles que estavam sendo consumidos? O que aconteceu com ele? O general então ele fala assim: traga para mim um relatório. Essa daí já é uma tradução minha, tá? Mas está na Bíblia. Só para você entender. Traga para mim um relatório daquilo que está acontecendo dentro da fornalha. De repente, um outro soldado chega e vai entregar o relatório para o general do exército e fala assim: ó, o senhor não sabe o que está acontecendo. É uma coisa maluca que está acontecendo dentro daquela fornalha. Eles falaram assim: o que é que está acontecendo dentro daquela fornalha? Nós lançamos 3 pessoas lá dentro, mas eis que tem um 4º ser vivente, e este 4º é um fogo que está consumindo todo o fogo que está lá dentro. Ei, quando nós estamos debaixo da mão de Deus, não existe nenhum tipo de condenação, não existe nada que Satanás irá contra a tua vida, porque as mãos do Senhor estão sobre as nossas vidas, e aquilo que virá contra você, por 7 caminhos fugirá. Você não entendeu? Por quantos caminhos fugirá? Quantos caminhos fugirá? Assim como eles ouviram que 7 vezes a fornalha de fogo, todas as vezes que você ouvir 7 vezes sobre a tua vida, é Deus que está no negócio. Quando a palavra de Deus fala, se uma legião de demônios ou um demônio vier contra a tua vida, por 7 caminhos fugirá, Deus está nesse negócio. Então glorifica, comece a cantar o hino da vitória. Ou seja, o medo é uma das estratégias que Satanás ele acaba lançando contra a vida daqueles que estão em Cristo, para tentar roubar a bênção que está sobre a tua vida. O medo é uma das estratégias que tenta te tirar, às vezes colocar dentro de uma fobia, para tentar roubar a bênção que Deus tem para você. Algumas pessoas elas têm medo elas colocam projetos durante esses 12 dias, mas em algum desses projetos elas acabam não avançando por algum trauma, por algum medo. Por exemplo, às vezes a pessoa ela foi lá e abriu um negócio uma certa vez da vida dela. Ela tentou, ela investiu, ela aplicou dinheiro em cima desse negócio, ela se esforçou, mas por algum motivo esse negócio não deu certo. Então ela teve que retroceder, ela teve que voltar. E quando ela voltou, ela colocou uma palavra sobre a vida dela e falou assim: ó, nunca mais eu monto negócio nenhum, vou trabalhar de empregado para os outros. Nada contra quem trabalha de empregado, estou falando que é o medo que as pessoas têm de prosseguir. Se Deus colocou um sonho sobre o teu coração, siga adiante, prossiga para o alvo, que é aquilo que que Deus tem colocado sobre o coração da igreja. Prossiga para o alvo, porque se a promessa de Deus é para a tua vida, você vai conseguir, em nome de Jesus. Então, o que você tem medo? O que tem colocado, o que tem te assustado? Existem pessoas que elas têm medo das más notícias. A gente está vivendo um período que especialistas eles acabam dizendo que esse ano de 2023 é um ano de muitas dificuldades. Quem já ouviu? Que nós vamos entrar numa crise mundial, não somente na nossa nação, mas o mundo está em crise. As bolsas estão despencando, o dólar está disparando, as pessoas elas estão incertas daquilo que vai acontecer. E tem pessoas que elas paralisam, porque o medo paralisa as pessoas. Eu não vou investir, sabe por quê? Porque eu não sei o que pode acontecer, eu não sei se meu dinheiro vai valorizar ou se vai desvalorizar, eu não sei o que vai acontecer sobre a minha vida. Ei, creia que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para cumprir e vai cumprir em nome de Jesus. Não tenha medo das más notícias. Salmo 112, versículo 7, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Amém? Tem pessoas que têm medo dos fenômenos naturais.
Meu Deus, quanta chuva esse período, está fazendo, em alguns lugares está fazendo estragos, em algumas coisas, tem pessoas que estão perdendo as suas casas. Olha só o que diz Salmo 46, versículo 2 e 3. Nós não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, nós precisamos entender que as consequências dos fenômenos naturais, elas existem. Mas quando nós temos a nossa vida nas mãos de Deus, nós podemos até sofrer por essas consequências, estamos sujeitos a sofrer por essas consequências. Mas o importante é confiar que Deus está conosco. Eu estou falando sobre isso porque eu vi um noticiário na cidade de Capivari. Esses dias o rio transbordou lá em Capivari e invadiu a casa de uma senhora. E foram entrevistar a senhora, porque ela tinha, a Defesa Civil tinha levado ela para o ginásio de esportes. E quando foram entrevistar ela, o que seria da vida dela? Ela falou assim, a minha confiança está em Deus. Não importa o que aconteceu sobre a minha vida, eu confio que Deus vai reverter toda a situação daquilo que eu estou vivendo. Qual que é o júbilo de alegria que você coloca num momento como esse na sua vida? Qual é a confiança realmente que você tem colocado e tem se acreditado naquilo que Deus tem feito sobre você? Tem pessoas que têm medo das más notícias de uma enfermidade. Pastor, eu fui diagnosticado com uma enfermidade, eu perdi o chão, fui desenganado pelos médicos. Ei, nós precisamos ter a certeza que as más notícias nós podemos passar sim, mas nós temos a confiança em Deus que tudo está no controle dEle. Nós precisamos sim fazer a nossa parte todos os dias. Qual que é a parte? Viver a palavra de Deus, ter conhecimento das bênçãos que estão liberadas sobre nós. E todas as vezes que nós temos como base a palavra de Deus sobre as nossas vidas, eu quero dizer para você uma coisa: todas as estratégias que todos os dias o inimigo vier contra a tua vida, ele não vai conseguir vencer você. Não vai prevalecer, tudo vai cair por terra, porque maior é aquilo que está sobre você, maior é a palavra de Deus que está sobre você, maior é aquilo que você está vivendo todos os dias. Consagre os seus dias ao Senhor, santifique-se na presença de Deus, caminhe a cada dia, caminhe todos os dias que você vai caminhando, você vai prosseguindo para o seu alvo, para o seu objetivo. Nós precisamos entender que este ano de 2023 é um ano que nós precisamos a cada dia mais buscar a presença do Espírito Santo. Quais são as experiências que você tem com Deus? Se for para você fazer uma anotação das experiências que você tem com Deus, quais foram as maiores experiências que você tem com Deus? As maiores experiências que eu tive com Deus foi dentro de um quarto, dentro de um cômodo de 3,5 metros por 3,5 metros. E todas as vezes que eu vou ali, eu me coloco diante da presença de Deus, sempre algo novo acontece. Eu quero dizer para você algo nessa tarde, meu querido. Se você veio com a expectativa de você conquistar a casa dos teus sonhos, o carro dos teus sonhos, o salário dos teus sonhos, se você veio criando uma expectativa para você ter uma vida melhor, e todos os anos que vem passando, você que vem colocando sobre isso, sobre a tua vida, pastor, está errado eu planejar sobre isso? Não, quem sou eu para querer falar o que está certo ou errado sobre a tua vida? Mas a palavra de Deus, ela diz que em primeiro lugar nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu aconselho você que neste ano de 2023 já existe uma palavra sobre a tua vida que nada te faltará. Existe uma promessa para a tua vida que você vai continuar prosseguindo para o alvo. Não importa as consequências, você não sabe o que você vai enfrentar, mas você vai prosseguir e nada vai te faltar. Mas eu quero dizer que você, primeiro de tudo, você precisa desejar ter uma busca com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. O salmista, ele diz no versículo 5: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Olha só,
Tudo aquilo que se levantar contra você, não é para você chegar e falar assim, ó, aqui ó, tá vendo? Deus me deu. Você fica aí falando mal de mim, aqui que Deus me deu. Não é isso. Muitas pessoas, elas se atentam ao banquete que Deus está preparando para você. Mas esse banquete, sabe o que é? É o Senhor te honrando. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Não existe uma pessoa sendo honrada por Deus, ou seja, a palavra de Deus está nos dando essa direção. Não existe uma pessoa sendo honrada por Deus, ou seja, sendo cheia do óleo de Deus, sendo com que seu cálice seja transbordante, se você não buscar a presença de Deus. Nós precisamos ser cheios da presença de Deus. Qual que é o banquete que o salmista está dizendo aqui? Às vezes você imagina um banquete é uma mesa, né? Existem versões que diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu quero dizer para você que Deus tem coisas grandes para você nesse ano de 2023. Quem crê diz amém. Deus tem coisas grandes para você nesse ano, diz amém. Ou melhor, fale para a pessoa que está do seu lado, profetize sobre a vida dela, porque aquilo que nós estamos ligando na terra será ligado no céu. Fala para ela, Deus tem coisas grandes para esse ano na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você não falou para ninguém, olha aqui para mim. Se teve alguém que não falou para ninguém, eu pego a coisa grande que você não quis para você, para mim. Amém? Então fale para a pessoa, fala, pastor, então eu posso ter mais uma chance? Fala assim para a pessoa, Deus tem coisas grandes para você. Sabe o que acabou de acontecer aqui? Quem concorda com isso diz amém. Nós estamos ligando na terra. Acabou de se ligar na terra e foi ligado no céu. Deus tem coisas grandes para você, coisas que você jamais imagina. E o mais importante de tudo é o versículo de número 6. O versículo de número 6, ele diz assim, ó, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Agora olha aqui olha para mim aqui. Quem algum dia da sua vida falou assim, ó, eu estou orando, mas parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Quem já falou isso? Quem já falou assim, parece que Deus não está me ouvindo. Quem já falou isso? Não fala isso, sabe por quê? Olha aqui, ó. A bondade, repita comigo, a bondade e a fidelidade me acompanharão. Quando, igreja? Quando, igreja? O Senhor te ouve e Ele ouve as tuas orações todos os dias. Eu quero dizer algo para você. Pode ser que você não esteja vendo, mas tem algo acontecendo. Deus está preparando algo para a sua vida em nome de Jesus. Deus está fazendo algo acontecer na tua vida em nome de Jesus. Pode acontecer que você está sendo protegido pelas mãos de Deus. Se você não está tendo medo nenhum, se nada está acontecendo na tua vida, você pode acreditar, o Senhor está cuidando da tua chegada e a tua saída. O Senhor está cuidando da tua direita e da tua esquerda. O Senhor tem cuidado e tem olhado para todos os dias da sua vida. Então declara, todos os dias eu contemplo da bondade e da fidelidade do Senhor por toda a minha vida. Aleluia! Só que o salmista ele faz um ato de gratidão. Que ato de gratidão é essa, pastor? Estarei. Ou aqui fala, voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esquece de colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Qual foi o projeto de vida dos 12 dias, vamos dizer assim, de Davi? Pode deixar para mim aqui, por favor. Obrigado, irmão. Qual foi o projeto de Davi nesse versículo, igreja? Quem sabe me responder? Qual que é o projeto de Davi aqui? Sabe qual é o projeto dele aqui? Eu estarei na casa do Senhor enquanto eu viver.
Ou seja, que você possa fazer um voto e entender a importância de você fazer um voto com Deus. Eu quero aconselhar você a viver uma vida de votos com Deus. Votos de sacrifício no altar. Sacrifício o que é? Eu falo de sacrifício, é algo, tenho ensinado a igreja de Jardim das Flores, nós temos aprendido que sacrifício é algo que eu não posso pagar. Amém? Só que Deus, Ele se agrada daqueles que fazem votos com Ele, que acaba lançando um sacrifício sobre Ele. Tanto é que Ele chega e Ele fala assim, melhora você, se você não quiser fazer votos, tudo bem, eu entendo. Mas se você fizer, cumpra o seu voto. Porque é melhor você não fazer do que fazer e não cumprir. Então que você possa realmente viver todos os planos e projetos que você tem colocado sobre o teu coração. Eu desejo juízo para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Toma posse, coloca a mão sobre a tua cabeça e fala assim, eu recebo, eu tomo posse que eu vou viver. Porque a palavra de Deus, ela também diz assim, cabe ao homem fazer planos e projetos, mas de Deus vem a palavra final. Então faça planos, planeje coisas grandes, projete coisas altas, coisas grandes. O que são coisas grandes? Às vezes a coisa grande que você está buscando no Senhor é a conversão do seu marido, do teu filho, porque isso não tem preço que pague no mundo. Coisas grandes para você, às vezes, é você receber um milagre da cura daquilo que você está buscando no Senhor. As coisas grandes que você está buscando em Deus, às vezes não estão, ou muitas vezes não estão em coisas materiais. Eu quero dizer para você, então, planeje coisas grandes, porque o Deus que nós servimos, Ele pode te dar coisas grandes, somente Ele pode te dar. Em nome de Jesus, faça planos e projetos. Mas o que eu quero dizer para você, e aquilo que Deus tem colocado sobre o meu coração, neste ano de 2023, não importa aquilo que nós vamos enfrentar, os crentes que são cheios do Espírito Santo, aqueles que estão sendo conduzidos e deixado a sua vida sendo conduzida pelo Senhor, não importa se eles vão enfrentar um mar sobre a tua vida, ei, Deus vai fazer com que esse mar se abra. Não importa se vocês vão estar andando pelo deserto, mesmo no meio do deserto, Deus vai enviar codornizes para vocês. Eu quero dizer que nós estamos servindo o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode. Então somente creia, somente coloque a sua vida na presença de Deus, nas mãos de Deus. Declare Ele sendo o pastor da tua vida, e nada te faltará. Você vai prosseguir para o alvo, e você vai declarar, você vai testemunhar das bênçãos que Deus tem para você, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Fala bem forte, amém. Fala assim, eu creio, pastor. Amém. Posso fazer uma oração, pastor Marcos? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, oh Deus, o Senhor é grande, Pai. O Senhor é poderoso. O Senhor tem o poder, ó Pai querido, de ouvir a oração de todos os meus irmãos que aqui estão, ó Pai. O Senhor tem o poder, ó Pai, e conhece, sonda todos os corações. Mas nessa tarde, princípio de noite, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo nesta noite, ó Pai. Que a unção seja derramada, como diz o Salmo no versículo de número 5. Prepara para ele, Senhor, um banquete cheio do óleo da unção, um banquete cheio da presença do teu Espírito Santo. Que todos os dias da sua vida eles possam declarar, não importa aquilo que eu vou enfrentar, uma certeza eu tenho: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Se você crer, coloca a mão na sua cabeça. Fala, eu tomo posse dessa palavra. Fala, eu vou viver essa palavra. Em nome de Jesus, dá uma salva de palmas para Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Arabarabachê. Carabalabaçô.
Senhor querido e santo. Te agradecemos pela vida do pastor Léo e pedimos, continua o abençoando para a glória do teu nome. Manifesta na vida dele, Pai, todas as promessas que ele liberou sobre a nossa vida. Manifesta de forma duplicada na vida dele, na família dele, na igreja que está aos cuidados dele. Nós oramos, abençoamos, ó Deus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, teu filho, teu servo, para a glória do teu santo nome.